Acharam aí? Segundo livro de Samuel 14, verso 25. Antes de eu ler, eu queria que você prestasse atenção aqui no que eu vou falar. Eu vou pregar essa mensagem aqui como obrigação pastoral. É uma das histórias mais trágicas e tristes da Bíblia. Então, por uma questão de marketing, não seria uma pregação de domingo. Mas é um dia em que as famílias estão aqui reunidas. Inclusive, esse culto de domingo é chamado culto da família. E eu quero meditar aqui com vocês, a partir dessa história, algumas questões familiares que a palavra de Deus nos mostra, para nós tomarmos um caminho, para que a nossa família esteja abençoada, para que nossa família seja vitoriosa, para que a gente supere os problemas que surgem durante a caminhada da vida. Então, falando em marketing, não é uma pregação para se pregar num domingo, porque é uma palavra triste, com início e final triste. Então eu quero a sua atenção para juntos nós tirarmos algumas ricas lições desse texto, que apesar de ser uma mensagem com início e final muito triste, tem ricas lições para que eu e você venhamos refletir como pais, como esposo, esposa, filhos. Nós fazemos uma reflexão aqui e a nossa família crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O verso 25, eu peço a você que mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ter que passear aí em alguns textos. Diz assim, aqui dá uma definição fotográfica, digamos assim, externa, de Absalão. Em todo o Israel, não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Preste atenção. Esse homem ganhou o título de homem mais bonito de Israel pela Bíblia. A própria Bíblia define. Desde a planta do pé, olha isso, até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. O seu pesado era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Quando o Absalão cortava o cabelo, dava 2 quilos. E assim ainda continuava grande, hein? Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Senhor Jesus, vamos meditar na Tua palavra. Hoje é um tema familiar. Só o Teu Espírito Santo pode atingir o nosso coração através da Tua palavra, abrir a nossa mente para entendermos e abençoar as famílias que aqui estão. É o pedido que nós te fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. O livro de 2 Samuel é um livro escrito entre o ano 1000 e 1100. Quer dizer, há 3 anos e 100 atrás. Esse livro, 2 Samuel, apesar de ter o nome de Samuel, não foi escrito por Samuel. Samuel já tinha morrido aqui. Esse livro é escrito pelo profeta Gade, provavelmente pelo profeta Gade e pelo profeta Natã. 2 profetas que marcam a sua história por profetizar no período de Davi e até mesmo para Davi. Eu peço a atenção completa sua aqui, porque todos aqui pertencem a alguma família, têm uma família. Adolescentes, jovens, os casais.
porque eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Essa história, poderíamos definir, se fosse uma história para teatro, como foi na época de Shakespeare. Eles fizeram uma adaptação da época da Grécia, que as histórias eram trágicas ou comédia. As peças teatrais, os livros de Shakespeare, é definido assim: os que são trágicos e os que são comédia. Comédia, no teatro grego, não é no sentido de dar risada, e nem o trágico no sentido só de tragédia. Mas comédia era aquilo que começava triste e terminava alegre. Então, era definido como uma peça teatral de comédia. Era uma história de comédia. Começou triste, mas o final vai ser feliz. Então, isso era definido como comédia. Mas, quando começava alegre e terminava triste, é o contrário. Era definido como uma peça de tragédia. Começou com alegria e terminou com tristeza. Essa história aqui é uma tragédia. Ela é uma tragédia, porque ela até que começa bonita, mas o percurso e o seu final é uma tragédia total. Então, nós temos tido vários tipos de cultos aqui. Eu, como pastor, eu não posso dar só um tipo de alimento. Só fogo, fogo. Também não posso dar só mensagem de reflexão. A gente tem que ir balanceando esse alimento, assim como a gente balanceia o alimento no dia a dia, para que o nosso organismo, a gente não pode comer só proteína e nem só carboidrato. Você tem que ir balanceando isso. E assim é a minha função pastoral. E, como eu estava dizendo, escrito por Gade, provavelmente por Gade e Natan. Aqui tem uma análise do que a gente pode tirar aqui, uma aplicação para as nossas vidas. Algumas reflexões. Família foi criado por Deus. E a partir daí o diabo, sabendo que é uma criação de Deus, e Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, sem dúvida nenhuma o diabo tem ódio da criação de Deus, e sem dúvida nenhuma o maior ódio dele é contra o ser humano. Porque a Bíblia diz que Deus o fez, homens e mulheres, segundo a sua imagem, sua semelhança. Então o diabo vem trabalhando desde o Éden, Jorge, para desfazer essa imagem e desfazer essa semelhança. Claro que essa imagem e semelhança não está relacionado ao nosso corpo físico, mas essa imagem e semelhança está relacionado a Deus ter dado a nós capacidades que só Ele tinha e tem e não deu a ninguém. Animais, a sua criação, capacidade de amar, capacidade de sentir, de alegrar, de entristecer, capacidade e poder para criar. Então, o ser humano, por exemplo, nós estamos aqui. Por quê? Porque foi criado isso aqui. Você está sentado aí, foi criado. Né? As câmeras que estão filmando. O homem tem um potencial de criar. O que nós vemos, prédios, carros, os músicos, instrumentos, foi criado. Deus deu essa capacidade, até mesmo de criarmos filhos, gerarmos filhos. Então Deus deu uma capacidade. Deus deu a capacidade para juízes julgarem como Deus. Tanto é que na Bíblia, esse texto, vós sois Deus, ele está se referindo aos juízes, que deu capacidade de dar vida e morte. O juiz pode dar a sentença de libertar ou de soltar, de matar ou morrer, conforme a nação. Então Deus deu poderio. E Deus disse, vocês que vão cuidar disso aqui tudo.
Deus deu poder, capacidade para o ser humano. Então essa é a imagem e semelhança de Deus. Não é num sentido físico nosso aqui. Até porque Deus é espírito. Mas Ele não é sem forma também. Ele é espírito, tem a sua forma, que nós vamos conhecer quando estivermos lá. E Ele se fez representar através de Jesus. Então Deus criou a família. E Ele confirmou essa criação, porque foi a primeira coisa que Deus fez, foi começar com a família. E Ele, quando Jesus veio, o primeiro milagre onde Jesus operou foi num casamento, num lar, num momento familiar. Então é muito importante a família, que hoje está sendo avacalhada, achingalhada, pisada, né? E a Bíblia diz que quando Deus fez isso, viu Deus que era bom. Deus deu a assinatura dizendo: isso aqui é bom. Assim também como Deus em muitos lugares fala: isso aqui é mal. Nessa criação do homem e da mulher, uniu, deu o casamento, a Bíblia diz: e viu Deus que isso era bom. Isso não quer dizer que a família é perfeita, não. Por quê? Porque desde a queda, tudo deixou de ser perfeito. Tudo que Deus projetou de forma perfeita, deixou de ser perfeito. A imagem e a semelhança de Deus, o homem vai perdendo ela conforme ele vai se afastando de Deus. Ele nunca vai perder 100%. Nem o pior dos homens, dos mais criminosos, ele tem uma fagulha ali ainda da imagem da semelhança de Deus, mas vai deteriorando, vai apagando. E quando nós meditamos um texto desse sobre a família, a Bíblia faz questão de mostrar o defeito da família. Não existe família perfeita, nem de crentes, nem de pastores, não existe. Mas existe remédios e caminhos que a palavra de Deus nos dá para irmos vencendo. E aqui é uma reflexão negativa para nós tirarmos exemplos dessa história negativa, tirarmos exemplos positivos para nós, para não cairmos na mesma situação, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o sábio, ele aprende só de ver. O tolo tem que apanhar. O tolo tem que cair no buraco, tem que apanhar para aprender. Quando aprende, porque muitas vezes não aprende. A Bíblia ainda chega a dizer: não sejais como o cavalo. Então, essa história para nós fazermos essas reflexões. Tudo começa, Absalão, a Bíblia já definiu aqui, de uma beleza descomunal. Não existe. Príncipe, olha só, tudo que é um sonho. O cara era príncipe, de uma beleza que não existia. A Bíblia dá a chancela da sua beleza. A Bíblia diz que ele não tinha defeito nenhum. Nenhum. Ele não era narigudo, não era perna torta, não era das pernas finas e nem com barriguinha. Lembra alguém? A Bíblia diz que ele era perfeito do cabelo aos pés. Era um homem onde ele passava, as mulheres, as jovens, suspiravam, e os homens abriam as portas para ele passar. A beleza é um dom de Deus. Se você tem um destaque pela sua beleza, valorize isso na presença de Deus, porque na maioria das vezes o ser humano vende a sua beleza para o mundo e para o diabo, e o diabo usa e depois entrega só a bucha. Por que as celebridades, muitas vezes eles procuram na beleza física? Porque atrai.
E aí, através daquilo, influencia pessoas. O diabo, onde vê uma moça, um rapaz com destaque de beleza, ele vai atrás, porque ele sabe que é uma grande oportunidade de influenciar. Um homem ou uma mulher com a beleza em excesso, não tem porta fechada. E ele ainda tinha um detalhe, ele não só era bonito, mas ele era carismático. Ele era carismático, porque a Bíblia diz que as pessoas celebravam o seu estilo, a sua beleza. Hoje eu estive com os adolescentes, nós trabalhamos esse texto, só que do ponto de vista da rebeldia de Absalão. Estive conversando com eles hoje sobre o tema rebeldia, discutimos sobre isso, levantamos questões. Depois da palestra eles fizeram as suas perguntas. Nós gravamos isso, depois vamos postar aí no nosso canal da igreja. E eu quero meditar com vocês de um outro ponto de vista, do ponto de vista da família. Eu já falei aqui sobre Absalão, mas do ponto de vista da vitória de Davi, quando escreve o Salmo 3, e mesmo em tribulação e no deserto, ele diz: eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Mas agora eu quero, junto com vocês, analisarmos os problemas familiares que aqui acontecem. Os pontos negativos, para nós aprendermos a não cairmos nele, e se cairmos, sair logo, porque a Bíblia já nos dá o direcionamento. E observando essa história, eu observo como eu já tive falhas desse ponto de vista na minha vida, desde a minha adolescência, juventude, como pai, como esposo. Absalão nasce com essa beleza excomunal, com essa simpatia, porque tem gente que é bonito, mas não tem simpatia. É aquela água de chuchu. Tem aquela beleza, mas não tem. Né? Quando eu leio a história de Absalão, já me vem na cabeça o Elvis Presley, porque eu sou muito fã do Elvis, e agora ainda saiu o filme dele, né, que eu assisti. O Elvis tem uma influência negra muito, muito grande, até porque ele viveu num bairro negro, ele e a sua mãe, o seu pai estava preso na época, e ele foi muito influenciado pela música, pela igreja pentecostal negra nos Estados Unidos, onde ele frequentava na infância. E ele tinha um amigo na sua juventude, depois ficou conhecido, os dois eram muito amigos, B.B. King. Então Elvis, quando fala em Absalão, eu lembro de Elvis, porque Elvis tinha beleza, carisma e dom. Juntar isso tudo numa pessoa só. Príncipe, filho de rei. A oportunidade única de conviver com Davi. Olha isso, você tem a oportunidade de conviver com Davi. Um rei, um guerreiro desde a juventude, um vitorioso, um profeta, um poeta, um verdadeiro adorador. Eu e você, quando queremos adorar a Deus, a gente corre para onde? Para os salmos. Quando a gente quer aprender a pedir perdão, como é que se humilha a presença do Senhor? Para onde a gente corre? Para os salmos. E puxa o exemplo de quem? De Davi. Sabe confessar pecado, sabe se humilhar, sabe clamar a Deus, sabe mexer com o coração de Deus. Então imagina, ele teve o privilégio de viver com Davi. Absalão tinha uma irmã lindíssima, que vai acontecer uma fatalidade. Ela chamava Tamar, era uma moça linda, virgem, e tinha um meio-irmão, Aminon. Aminon era o filho mais velho de Davi, poderia, na jornada ali, para ser rei. Ele estava na linhagem para ser rei.
Mas Aminon, como Esaú, nunca valorizou isso, até pelo seu comportamento moral. Aminon tinha um amigo daqueles desprezíveis, chamado Jonadab. Seu nome, a Bíblia o define como sagaz. Jonadab era sagaz. O que é sagaz? Eu discuti isso com os jovens lá hoje, com os adolescentes. O sagaz, na nossa linguagem aqui, é o 7-1. É o malandrão, que é aquele que se faz, transparece uma coisa e não é. Perigosíssimo. Conselhos venenosos. Esse, que era primo, era parente de Davi, era primo deles dois, dos três. Ele era primo de Aminon, filho mais velho de Davi, primo de Absalão e primo de Tamar. Ele entende que Aminon está apaixonadíssimo por Tamar. Uma paixão desenfreada. E aí ele diz, faz o seguinte, rapaz. Finge que está doente, fica na sua cama, o rei vai te visitar. Quando ele visitar, você fala, pede para Tamar vir fazer um bolo para mim. Davi vai lá visitar. Ele fala, pai, pede para Tamar, minha irmã, vir visitar. Eu estou tendo uma revelação ou é uma música estranha entrou aí? É do céu? Não, é daqui mesmo? Ah. Então, ela vai lá fazer o bolo, ele a estupa. E eu volto a dizer, nós já estamos numa campanha disso. Denunciem pedofilia na sua casa, contra você, denuncie. Denuncie que essa atitude aqui de Aminon, incesto, denuncie. Não carregue isso, porque vai ser uma marca que nunca vai sair de você, se você não denunciar. Quem denuncia não é o pastor, não é a igreja, é você que tem que denunciar. Ela, antes de ser estuprada, avisa para ele, fala, não precisa fazer isso, eu sou sua meia-irmã, pede para o meu pai, ele vai me dar você em casamento. Ele não ouviu, estupou. Imediatamente, a Bíblia diz que ele tomou nojo dela. Então, ele não era apaixonado por ela. Ele era um louco desenfreado. Ele nem pensou no reinado dele. Ele não pensou em nada disso. Ele não pensou em Deus. Ele não pensou em nada. E, imediatamente, ele manda expulsá-la. Antes de ser expulsa, ela fala, meu irmão, não faça isso comigo, porque você já me desgraçou. Você está cometendo um segundo erro, porque o seu nome vai ficar difamado e o meu. Então, quer dizer, ela está dizendo para ele, conserta isso. Já cometeu um erro? Conserta. Como? A gente, falando com o nosso pai, casando, ele põe ela para fora. Absalão é o irmão dela, traz e se cala. Ele esperou 2 anos. Depois de 2 anos, ele tinha conquistado lá tinha tosqueado os seus animais lá, e foi fazer uma festa, era uma cultura judaica. Chamou a sua família, foi lá, chamou o rei disse, não vou, meu filho, vai ser pesado, nós todos lá na sua casa. Não, vamos, deixa os meus irmãos, não precisa. E ele insistiu tanto que, e deixa Aminon ir. Aí Davi ficou assim, não, mas para quê? Não, deixa ele ir, nós vamos lá comemorar essa grande vitória minha e tal. Foi. Ele disse aos seus soldados, os príncipes tinham direito a 50 soldados. Ele disse, olha, a hora que todo mundo beber aqui os vinhos, tiverem já um pouquinho para lá de Bagdá,
mata esse homem. Foi dito e feito. Chegou para Davi que todos os filhos tinham morrido, aí Davi desesperou. Quando Davi desespera, chega o sagaz, o 7-1, malandrão, que articulou essa tragédia, foi ele. Primo deles. Cuidado com quem está do seu lado te dando conselho, viu, jovens, adolescentes? Irmã, irmão, cuidado, irmã, com quem está do seu lado te dando conselho. Veja se é realmente cheio do Espírito Santo, ou se está disfarçado de ovelha, ou de sei lá de quê. Parece palavras de mel, mas tem veneno no fundo. Jogando você contra outras pessoas, jogando você contra o seu marido, contra o seu esposo, contra os seus pais, jogando você contra a igreja, contra o pastor da igreja, contra o departamento que você congrega. Não, para que isso? Ele mesmo chega e diz: não, descansa o coração, rei. Só morreu Aminon porque ele já tinha programado fazer isso com Aminon. Absalão já tinha programado. Quer dizer, ele sabia de tudo, falou nada, só aconselhando maldade e querendo ver a família do rei explodir. A partir daí, ele foge para não morrer, porque a Bíblia diz que Davi ficou muito irado. Ele fugiu, foi para a casa de seu avô, que era também um rei, numa região no norte de Israel, um reinado pequeno, do qual Davi tinha casado com a filha desse rei. E por lá ficou 3 anos. Depois de 3 anos, Joabe articula politicamente, convence o coração do rei a trazer ele de volta. Ele volta depois de 3 anos, mas também o rei não recebe ele, diz: fala para ele ir para casa, eu não vou receber ele não. Ele foi, mas ele ficou lá abandonado. Ele chama Joabe e diz: vai lá e fala para o meu pai, ou ele me mata, ou ele me atende. Aí Davi resolveu atender. Ele vem, a Bíblia não diz que houve nenhum diálogo, só diz que Davi o beijou e ele foi embora. Com isso, Absalão vai criando um ódio. Você veja que está faltando aí diálogo, raiz de amargura crescendo, ódio crescendo, raiva crescendo, e ninguém trata nada, está todo mundo só pelos cantos. Problema sério existindo, e ninguém trata nada. É estupro, é assassinato, é todo tipo de confusão e ninguém conversa. E aí, Absalão cria um ódio tão grande do seu pai, e ele vai para a porta da cidade de Jerusalém, que até hoje ela é murada, a antiga cidade, tem a muralha e as portas. E ele ficava ali na porta. Como ele era um homem extremamente bonito, carismático, né? Príncipe, tudo para atrair as pessoas. Ele ficava na porta. Quando alguém vinha triste, iam falar com o rei não resolvia. Aí chegava a pessoa, a Bíblia diz que a pessoa ia assim curvar para ele, porque ele era rei, ele era príncipe. Ele dizia: não precisa disso, eu sou igual a você. Aí abraçava a pessoa: o que foi que aconteceu? Estou vendo que você está tristinho. Fui lá falar com seu pai, mas ele não resolveu. Ele não resolve nada. Se eu estivesse lá no lugar dele, eu resolvia para você. Mas um dia vai dar certo isso. E a Bíblia diz que ele fazia isso todo dia. Ele levantava cedo, ia para a porta. Ele levantava cedo para fazer maldade. Um poderio de fazer maldade muito grande. Davi sabia disso, também não trata o assunto. O silêncio. Claro que Joabe, os soldados de Davi, os generais, os auxiliares, tudo já tinha visto aquilo e ninguém trata nada aqui. Essa história é um silêncio total. Por último, ele organiza
um grupo de pessoas, de soldado, ele vê que foi conquistando realmente, porque a Bíblia diz assim: e Absalão, com essa atitude, roubava o coração do povo. Roubava, sabe por quê? Porque o coração do povo era de Davi. O povo amava Davi desde a sua adolescência, quando ele derrubou o gigante Golias. O povo apaixonou por Davi. Toda a guerra que Davi ia, vinha vitorioso. As terras de Israel cresceram como nunca antes. Davi pegou o reino com a guerra civil. Vagarosamente ele foi pondo em ordem, levou aí 7 anos para pôr em ordem. Era um homem que tinha profetas do seu lado, sacerdotes, levou o povo a buscar a Deus. Era um povo que só vivia adorando aos deuses cananeus da Mesopotâmia. Davi estabelece, conquista o povo, sem quebrar nada, ele conquista o povo a serem adoradores. Cria corais, uma coisa fantástica. Mas a Bíblia diz que Absalão roubava o coração do povo. Quer dizer, aquele amor que o povo tinha por Davi, ele foi minando. Quando ele viu que tinha minado e roubado, ele orquestrou o ataque. Ele atacou Jerusalém, auxiliado por Aitofel, amigo íntimo e conselheiro de Davi, a tal ponto que a Bíblia diz que os conselhos de Aitofel eram como se fosse a própria palavra de Deus. A Bíblia não fala a história, mas se você for buscar nas árvores de famílias ali, tudo indica que Aitofel era avô de Betseba. Então a morte do marido de Betseba, o assassinato de Davi, e a situação de Betseba provocou um ódio no coração de Aitofel, e ele aconselha Davi, e o primeiro conselho que ele dá é o seguinte: você vai deitar com as mulheres do seu pai em praça pública. E assim ele fez, para mostrar o ódio, a briga, a separação, que era outra história, que não era uma passagem de pai para filho, não, era outra pessoa que estava assumindo o reino. E é interessante também como as pessoas esquecem fácil e muda rapidamente a cabeça, o coração, porque amavam a Davi, sabiam quem era Davi, e de repente já muda assim, sabendo que o currículo de Absalão tinha um assassinato, matou seu próprio irmão. Vai refletindo aqui comigo, nessa história, já vai marcando aí o que você vai vendo dos problemas. Ele põe Davi para correr e Davi foge. Para não matar seu filho, Davi prefere fugir com uma equipe de soldados do rei mais específico, fugiram para o deserto. Mas Davi era um guerreiro, tinha os seus conselheiros, tinha os seus sacerdotes. Claro que tinha a promessa de Deus. O exército retorna e vence o exército de Absalão, apesar que daquele momento o exército de Absalão ser muito maior. Mas Davi, além de ter a unção de Deus, tinha a experiência de guerra. Então orquestrou de forma tal que pegou o exército de Absalão. E Absalão ficou correndo, fugindo numa jumenta. Ele fica pendurado com os seus cabelos, que eram muito grandes, nas árvores. E Davi tinha recomendado aos seus 3 principais generais: não matem o meu filho, traga ele vivo. Que Davi certamente já estava fazendo a reflexão que tudo aquilo começou da falta do diálogo, da falta da correção, da falta da cobrança, da falta do amor e do seu pecado com Betseba e do assassinato que ele cometeu. E o profeta diz: você está perdoado, mas a espada não vai sair mais da sua casa. Olha, irmãos, o prejuízo que um pecado pode causar na nossa casa, na nossa vida.
Então, certamente Davi, que nunca quis ver Absalão depois que ele matou o seu irmão, Davi já tem um outro pensamento: traga o meu filho vivo. Ele avisou para os 3 principais generais. Então a gente entende que Davi já estava fazendo uma reflexão da onde começou esse erro, do seu pecado. Mas pastor, foi uma pergunta até que foi feita lá hoje, mas já não estava prometido que a espada ia ter na casa dele? Estava. Mas já que você sabe que tinha a espada, aonde você vê um fogo acendendo, você vai lá e apaga ele logo, a ver se essa espada não chega. Opa, tem uma situação ali, vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Você não vai ficar aqui num determinismo. Está determinado isso. Não, você não vai ficar nessa situação. Né? Alguém também levantou a questão, mas será que tudo isso não aconteceu porque também faltou diálogo? Sim, sem dúvida. Por causa do pecado de Davi, faltou diálogo, faltou correção. Tudo isso faltou. Mas também tem filhos que os pais são as melhores pessoas. Ezequiel era um homem de Deus. Ezequias era um homem de Deus. Seu filho foi simplesmente Manassés, o pior. Não tem como definir num dicionário um ser humano como o filho de um servo de Deus, como Ezequias. E outros reis que os pais não valiam nada, e eles eram verdadeiros pessoas de caráter, servos de Deus, homens que cuidavam da sua família, comprometidos. Isso nós vamos ver nas histórias da Bíblia e na história. Quantas pessoas a gente conhece que os pais tinham futuro nenhum. No nosso linguajar chula, eram pessoas sem caráter, sem qualidades, e o filho virou algo espetacular. E o contrário também é verdadeiro. Quantos filhos que têm seus pais verdadeiros, homens sérios, mulheres sérias, mães sérias, que criou no caminho do Senhor, com ensino, com caráter, tudo, ofereceu o que tinha de melhor. E o filho não vale nada. Isso acontece. Então, não necessariamente que Absalão seria gente boa se tivesse tido um diálogo, mas poderia ter evitado uma série de coisas, mesmo que a natureza de Absalão fosse a pior possível, poderia ter evitado muita coisa, se houvesse diálogo, se houvesse correção, e se não houvesse o pior de tudo, que foi o pecado de Davi. Então, nenhum dos 3, ou Joabe, que era o chefe maior, não ouviu isso e matou Absalão. Joabe também era um homem muito duro. O rei falou: não faça isso, proteja o meu filho. Porque o rei já estava com o sentimento dos erros cometidos desde o seu pecado. Sem dúvida. Certamente Davi agora queria abraçar o seu filho e falar: me perdoa, vamos dialogar. É tarde? Era tarde. Mas agora que bateu a reflexão dos erros dele. Mas a notícia chega que Absalão morreu. E a Bíblia diz que Davi subiu para a sala onde ele estava hospedado e chorava em alta voz e amargamente. E assim termina essa história. Com o filho morto, 2 filhos mortos, uma filha estuprada, o país em guerra, e ele chorando aos gritos, amargamente. Qual é a reflexão para nós fazermos aqui, que eu já dei uma passada? Primeiro, amados, a família, Deus que estabeleceu a família. Seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os pais. Então aqui nos chama a reflexão para nós valorizarmos a casa, a família. Nós temos um filho pródigo que não valorizou a sua casa,
Nós temos o filho pródigo que desprezou o seu lar, desprezou os seus pais, desprezou o seu quarto, desprezou a sua comida, desprezou os funcionários que trabalhavam para eles, desprezou tudo, em troca de uma vida sem projeto. Absalão, e aí vale uma reflexão aqui para os jovens e adolescentes. Eu dei o exemplo lá para os adolescentes, o meu exemplo mesmo da minha adolescência, que eu joguei no lixo. Dei o exemplo lá para eles, conversei com eles. E falei para eles, olha, são poucos os adolescentes que têm a oportunidade de ter o seu pastor presidente aqui dialogando isso com vocês. São poucos. Então, Absalão, qual é a lição que a gente tira aqui? Primeiro, Absalão joga fora as oportunidades. Irmãos, eu e você temos oportunidades na vida que nós não podemos jogar fora. Uma vez o Galvão Bueno entrevistando o Ayrton Senna, que foi aqui, todo mundo aqui da nossa geração mais antiga era apaixonado pelo Ayrton Senna. O dia que ele morreu, eu faltei à escola dominical para assistir a corrida. Meu irmão estava lá nos visitantes, tinha chegado da África, meu irmão tinha sido missionário na África, e nós estávamos lá para assistir junto a corrida. Ele morre, bate ali, eu fui para o quarto orar, ele já estava morto, né? Porque não deram notícia para nós ali, mas já tinha morrido, ele morreu na hora. Eu fui para o quarto orar, mas tinha mais oração. E Galvão Bueno fez uma pergunta para ele: como é que é essa sua capacidade, esse seu potencial? Ele falou: não, Galvão, não tem nada disso. É que eu tive uma oportunidade que muitos, até que são melhores do que eu, não tiveram. Olha a humildade, a sabedoria. Ele falou: não, eu não sou melhor do que ninguém. É que eu tive uma oportunidade que outros não tiveram, e outros que eram melhores do que eu não tiveram. Isso é uma verdade. O que você está vivendo hoje é uma oportunidade que outros que são melhores do que eu e você poderia receber, mas não tiveram. Então a casa que você tem hoje, a vida que você tem hoje é uma oportunidade que muitos faria melhor do que eu e você, mas eles não tiveram. Deus resolveu dar isso para você e para mim. E aí nós temos que valorizar essas oportunidades. Você cantar aqui, você ser o regente aqui, você tocar aqui, ser o regente aqui, você, a sua família, eu ser o pastor dessa igreja, você ser membro dessa igreja, a sua família, o seu lar, o seu emprego. Irmão, são oportunidades que outros são melhores do que eu e você poderiam estar aqui, mas Deus falou: não, eu vou dar essa oportunidade para você. É para você. Isso que você tem é um comércio, é um trabalho, é o seu emprego. Deus tem gente que é melhor do que você para fazer isso que você faz, mas Deus disse: eu vou dar a você. Tem gente muito melhor do que eu para ser pastor dessa igreja, mas Deus disse: eu vou dar essa oportunidade a você. Então o que acontece? Nós temos que valorizar essa oportunidade. Esse homem era belo, esse homem era príncipe, teve, como levantaram lá os adolescentes, a melhor educação, a melhor formação, tudo que alguém sonha, ele tinha, ele jogou tudo fora, criando no seu coração ódio, rancor, amargura. Foi criando isso, criando. Dentro da igreja, irmãos, tem gente criando ódio, rancor, e vai gerando. Dentro das famílias, pessoas criando ódio, rancor, e vai gerando isso, e deixa isso, e destruindo a sua vida. Tem famílias, tem casamentos, tem relacionamento de pais e filhos sendo destruído, porque a pessoa esquece a grande oportunidade que está tendo naquele momento, e valoriza o ódio, o rancor, a ira, e vai crescendo pela falha de um pai, pela falha de uma mãe. Eu estava falando hoje com os adolescentes: olha, aquilo que você acha o seu pai e a sua mãe hoje atrasado, quando você casar, tiver filhos, os seus filhos também vão achar você assim como os pais de hoje também achavam os seus pais atrasados. Eu na minha adolescência, eu achava que meu pai não sabia nada.
Hoje eu com 56 anos, pastor, presidente, pai de 2 filhos, eu vou lá na casa do meu pai trocar ideia com ele sobre vários temas. E me aconselhar com ele, é um homem que é pastor, tem a unção de Deus, é meu pai. Mas na adolescência, o senhor não sabe nada. O senhor não sabe nada. Então tem gente que fala para os pais, você não sabe nada. O pastor não sabe nada. O pastor não sabe nada. Quem teve a divina revelação foi ele. Foi ela. Amados, não jogue fora as oportunidades que Deus tem dado para você, a sua casa, a sua família. Vocês valorizam o pai e a mãe que vocês têm. Adolescentes, valorize o pai e a mãe que vocês têm. Irmãos, pais, valorize os filhos que vocês têm. A Bíblia diz para os filhos serem obedientes, mas a Bíblia diz que é para nós não irritarmos os nossos filhos, porque a gente às vezes mata eles de raiva. E a Bíblia diz que é para amá-los, mas também diz que é para corrigir, não pode deixar sem a correção. Nós vamos tirar a lição aqui da falta do diálogo na família. Uma família que está em verdadeiro tormento, não tem diálogo, ninguém conversa, ninguém troca ideia. Davi, como pai, não chama ninguém para conversar. Os filhos não se reúnem para ir conversar com o pai. O filho estupra a irmã, o pai não chama o filho para corrigir. Ele teve participação na morte do filho dele, Aminon, porque se ele corrige o filho, como era dito ali para a correção ali era de morte, pela lei. E essa lei não é de Moisés, foi dada para Moisés, mas essa lei era de Deus, que o filho rebelde era morte. Na pior das hipóteses, como ele era rei, fala, vai embora da nossa terra, se vira por aí. Desertava. Não houve nenhuma correção. Isso provocou ódio, e ódio, e ódio. Correção, diálogo. Quantos casais, irmãos, levantam e deitam, não tem bom dia, não tem um beijo, não tem um abraço. A mulher sai para um lado, o marido para o outro. Ninguém cumprimenta, ninguém dá bom dia. Levanta, passa na cozinha ali, que é a hora que está todo mundo tomando um café. Passa para lá, para cá, ninguém dá bom dia. Os filhos chegam, ninguém dá bom dia. Às vezes um dos meus filhos fala, um beijo, pai. Bença, pai. Faça um favor, bença, pai. Meu pai me liga, bença, pai. Minha mãe me liga, bença, mãe. É eu pedindo a bênção deles. Isso é ruim? Diálogo. Convivência saudável. Um ambiente terrível e horrível. Era um ambiente de guerra. Quantos lares hoje estão vivendo ambientes de guerra? Quantos lares? Eu falho como pastor, porque a igreja é uma família e eu sou um pai espiritual. Eu falho. Às vezes eu deixo de chamar para um diálogo, esqueço. É muita gente também. Esquece. Às vezes também são pessoas que às vezes eu já chamei 1 ou 2 vezes, aí eu desanimo. Não era para desanimar. Mas a gente como pastor falha. Mas depois a gente vê que quando a gente conserta é uma maravilha. A igreja procurar o pastor para um diálogo. Não é para vir com um atrevimento, mas para um diálogo. É o marido procurar a esposa procurar o marido. Os filhos procurarem os pais procurarem os filhos. Tirar o ambiente de guerra que há dentro dos lares hoje. Irmãos, os que nós estamos vendo hoje de assassinato nos lares, de crimes, que não é novidade. No primeira família, um irmão matou o outro. Olha o que a família de Abraão sofreu com a briga entre Isaac e Ismael. E a briga dos 12 filhos de Jacó. Um dormiu com a mulher de Jacó.
o mais velho, Rubens, perdeu a primogenitura e ficou registrado na Bíblia. Você vai perder a bênção da primogenitura porque você subiu na minha cama. Jacó, na hora de morrer, estava abençoando todos os filhos. Aí virou para Rubens e disse: você não, você vai perder a bênção, a primogenitura, porque você subiu na minha cama. Então, um estado de guerra, irmãos, Jesus disse que, ele quando entrou no cenáculo, ele disse: paz seja convosco. Eu e você temos aquele que pode trazer paz para o meu e para o seu lar. Eu e você temos aquele que tem o remédio para sarar as nossas feridas. Eu e você temos um Deus que é poderoso, o nosso Senhor Jesus, para arrancar as nossas mágoas, as nossas tristezas, os nossos ódios. E aí o pior de tudo, que gerou tudo isso também, o adultério, o pecado de Davi. Olha, jovens, olha, pais, um pecado meu e seu podemos desgraçar o futuro da nossa família, dos nossos filhos. Jovens, um pecado terrível seu dentro da sua casa pode destruir tudo aquilo que seu pai está construindo para vocês. Adolescentes, a mesma palavra. Nós, pais, os nossos pecados podem levar nós a destruirmos todas as oportunidades que Deus nos deu, o lar que Deus nos deu. Eu vejo homens que trocam a sua família por uma noite de farra com alguém, com outra pessoa. Pessoas que ficam a noite e dia na frente da família, difamando o pastor, difamando a igreja, falando dos erros da igreja, difamando de pastor na frente da família. Está amaldiçoado. Você está levando a guerra, a espada para dentro da sua casa. Rebelião, roubo, é levar espada para dentro de casa. O pecado de Davi trouxe essa maldição para dentro do seu lar. Trouxe guerra, trouxe impunidade. Ele aprendeu. Porque Salomão, ele cria diferente. Tanto é que o livro de Provérbios, os textos recitados, escritos por Salomão, são citações de Davi. Ele diz: o meu pai, quando eu estava com meu pai, ele me dizia isso. Era conselhos de Davi para ele. Por quê? Aquilo que Davi não conversou com Amon, não dialogou com Tamar, não dialogou com Absalão e com outros filhos, agora ele aprendeu. E agora, depois de tudo que aconteceu, ele está dialogando com Salomão. E aí vem a teoria que eu falei aqui, que às vezes Absalão, mesmo com toda a aproximação do pai, talvez não daria certo, mas evitava uma série de confusão. Porque Salomão, com tudo isso, lá no final ainda fez um fuzuê tremendo com a vida dele. Mas agora não, Davi foi para perto de seu filho. Só você ler Provérbios, né? Provérbios é um diálogo entre duas mulheres, a sabedoria e a loucura. Ali há uma metáfora de duas mulheres, a sabedoria e a loucura. A sabedoria e a loucura. A prudência e a imprudência. Mas é Davi aconselhando o seu filho. E aí, irmãos, eu fecho essa palavra, ainda que é uma tragédia, é uma história de tragédia, com um final horrível de lágrimas, morte, choro. Eu encerro essa palestra, essa mensagem, essa pregação, esse ensino, dizendo a você: Jesus é a solução para mim e para o seu lar. Jesus é aquele que entra no meu e no seu lar e diz: paz. É Ele que entra no meu e seu lar e diz: eu deixo a minha paz. Jesus é aquele que entra no seu lar e diz: eu te saro, eu te curo, eu liberto, eu transformo,
porque é Ele que tira o ódio do nosso coração. O Espírito Santo está aqui para tirar a amargura dos corações, é dos jovens, é dos adolescentes, é dos pais, é do marido, é da esposa. O Espírito Santo, Ele trabalha para arrancar, se nós deixarmos e nos entregarmos a Ele e dizer: Senhor, me socorre. Ele está aqui para arrancar o ódio, a ira e sarar a ferida que há dentro de nós. Porque por pouca coisa eu posso criar uma ferida terrível contra alguém. Contra o esposo, contra a esposa, contra os filhos. Eu posso criar um ódio, uma ira, se eu for deixando, alimentando. E aí tudo que você vai vendo, está vendo? É do jeitinho que eu pensei mesmo. E você vai pondo defeito nas pessoas. Amados, o Espírito Santo muda a nossa visão. A pessoa que a gente tinha ódio, a gente começa a olhar com amor. A pessoa que a gente via só defeito, o Espírito Santo faz a gente ver virtudes, faz a gente ver qualidades. O marido que você não enxerga uma qualidade, o Espírito Santo, se você deixar, você vai enxergar a qualidade que você vai dizer: mas eu nunca tinha visto isso. Os pais que você só vê defeitos, o Espírito Santo é capaz de mudar a sua mente, o seu coração, e você enxergar: gente, mas eu tinha esse pai e essa mãe do meu lado e não sabia. Quantos filhos desprezam os pais? Aí na hora que morre, eu como pastor, já desde os 21 anos, e pastor presidente há 23 anos, uma experiência que eu tenho tido em velórios. Os que vêm aqui na igreja, dá mais escândalo. Eu quero 3 ônibus, eu quero mais não sei o quê, e liga e faz confusão. Foram aqueles que rebeliaram contra os pais, que deram trabalho para os pais, que desviaram dos caminhos do Senhor, agora na hora da morte, quer fazer gracinha para os outros. Peso de consciência. Outros nem é peso de consciência, é fazer gracinha mesmo. Aqueles que foram fiéis. Nós tivemos agora um velório, segunda-feira, do irmão Walter, pai do Cordeiro e a família. Os filhos tudo crente, os netos tudo crente. Nós fomos lá no culto, foi um poder de Deus lá, foi um culto pentecostal. Culto pentecostal. Quem não é crente chegou ali e falou: esse povo está maluco. Por quê? São filhos que conviveram com o pai, amaram o pai, estiveram junto com o pai. Não se desviaram, não afastaram. Mas os que nós temos tido maiores problemas, que vem aqui dar escândalo, quer difamar a igreja, quer exigir, são exatamente os piores filhos, as piores filhas, e aí quer fazer graça na frente dos outros. Amados, o Espírito Santo está aqui para fazer você ver coisas boas no seu pai, ver as virtudes que sua mãe tem, as virtudes que seu pai tem. Irmãos, Deus está aqui para fazer eu e você ver as qualidades, as virtudes que os nossos filhos têm. Irmãos, Deus te deu uma esposa, ela é bênção de Deus na sua casa. Valorize essa bênção. O quarto, a casa, a comida que você tem, foi Deus que te deu. O lar que você tem, foi o Senhor que nos deu. Para mim, deu para você. Vamos valorizar isso. E o Senhor Jesus vai cuidar. Quando abrir a ferida, Ele está ali. Porque a Bíblia diz que o Senhor abre, mas Ele fecha a ferida. Ele é o que sara, Ele é o que cura, Ele é o que liberta. Ele tem um óleo para sarar o nosso coração. Não deixe o ódio entrar, não deixe a guerra entrar, mas Jesus, que é o príncipe da paz, Ele quer habitar no seu lar, Ele quer habitar no meu lar, Ele quer habitar na sua casa, Ele quer abençoar a mim e a sua casa. Esse é o Deus que eu e você servimos, e que nós sejamos fiéis a Ele, e que venhamos tirar lições ricas desse texto, e quebrar barreiras nessa noite. Deus sabe como está o seu lar, Deus sabe como está o seu relacionamento com seus pais, com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Hoje, o Senhor está aqui derrubando paredes, quebrando paredes que foram levantadas pelo inferno, através do ódio, de uma amargura, e de cimento essa parede. Mas para o Senhor é com sopro as muralhas de Jericó caem. É com o sopro o Senhor traz a paz, traz alegria. E você veio nessa noite aqui receber cura. Você veio receber aqui libertação. Você veio receber aqui o renovo da promessa de Deus, que Deus tem com você e a sua casa, com você e a sua família, com você e os seus filhos, com você e os seus pais. Você veio aqui hoje receber a bênção do Senhor através da sua palavra.
E eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar pelos lares agora. Você vai orar pelo lar do seu irmão. E você vai orar pelo lar da sua irmã.